Muito bem, seja bem-vindo a mais uma correção de provas aqui no Sinter. Eu sou o professor Derion, vou fazer a parte da correção da prova do Senai CGE 2236. Vou com vocês aqui na parte de matemática, que vai da questão número 21 até a questão número 40, beleza? Então sigam aí e prestem bem atenção. Vamos lá, vamos começar pela questão número 21, a primeira questão, né, da prova, no que tange a matemática. Vamos lá, a gente sempre vai fazer primeiro a leitura, tá, da questão e depois a gente faz o desenvolvimento. Tudo bem? Preste atenção você aí. Uma pessoa contratou um empréstimo com juros compostos em um banco que aplica uma taxa de 4% ao mês. Após 5 meses, o total a ser pago será de R$ 9.150. Utilizando o valor inicial do empréstimo, a pessoa quitou o curso e ainda ficou com 2.400 para gastar com outras coisas. Use 1,22 como aproximação para 1,04 elevado à quinta potência. Quanto a pessoa gastou para quitar o curso? Bom, palavras mágicas. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, juros compostos, tá? E aí a gente pode lançar a mão, né, da nossa formulinha de juros compostos para a gente identificar o que a gente tem dentro desse exercício para a gente ser rápido. Então, formulinha de juros compostos, a gente tem aqui M é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Onde M é o nosso montante final. Então, a gente escreve aqui. Vamos pegar o que aconteceu no texto e trazer para dentro do exercício, trazer para dentro né, das nossas incógnitas. M para a gente vai ser o montante final, que é o que fica na mão no final do cálculo dos juros compostos. Ele diz que após 5 meses, o total a ser pago será R$ 9.150. Vamos por aqui, tá? Primeiro identificado. O que mais que a gente tem aqui? A gente pode pensar no número de períodos, que é o N. N é o número de períodos, né? Que se repete aquele mesmo juros. Como são compostos, ele vai repetir ao longo de algum período. Ele diz que o período aqui ó, é 5 meses. 5 meses. E é bom escrever também a unidade de grandeza aqui, né? Os 5 meses, para você saber depois que você está fazendo a conta corretamente, tá? O que mais que ele dá? Ele põe a taxa de juros. Cadê a taxa de juros? Está aqui, ó. Ao mês, então tá certo. Então o I é ao mês, então tá dentro da nossa métrica, né? 4% ao mês. 4% ao mês, 5 meses, a gente vai conseguir usar isso dentro da nossa formulinha de juros compostos. O que a gente pode fazer aqui? Ele diz que ele quitou o curso e ainda ficou com 2.400. Bom, a gente primeiro vamos achar qual é o montante inicial, que é o P. Né? Qual foi a quantia inicial, que depois incidiu juros, para dar os R$ 9.500? Vamos fazer a conta. Né? A gente vai explorar aqui. 9.150 igual a P, que é o que a gente quer achar, vezes 1 mais I. É 4%. 4 dividido por 100. Correto se eu colocar isso aqui, ó, 0,04. Né? 4%, lembre-se sempre que é 4 dividido por 100, tá? Elevado à quinta potência. Por quê? Porque são 5 meses, está aqui. Nosso número de períodos, tá? Beleza. A gente vai fazer essa conta aqui e vai dizer que 9.150 é igual a P vezes esse valor aqui é 1,04. A quinta, correto? E aí a gente olha no exercício e olha para isso aqui, ó. 1,04 a quinta é igual a 22 como aproximação. Então, todo esse pedaço aqui vale 1,22 aqui, beleza. O exercício já adiantou alguns passos para a gente, certo? Então, se a gente isolar o nosso P, a gente pode dizer o seguinte, vamos fazer a continha aqui, ó. P é igual a 9.150 dividido por 1,22. E aí a gente vai fazer essa conta, tá? Vejam bem como é importante ter essas métricas na mão, ter essas ferramentas na mão. Olha como a gente consegue fazer rapidamente sem calculadora. A gente vem para cá, ó, vamos vir aqui para baixo, para ficar mais fácil a organização do nosso exercício. 1,22. A gente pode lançar a mão de... Vamos ajustar essa conta para que todo mundo fique sem casa decimal.
Para que o 1,22 fique sem casa decimal, se eu multiplicar ele por 100, ele vira 122. Só que eu também tenho que multiplicar o 9.150 por 100. Se a gente voltar aqui, ó, eu posso multiplicar por 100 em cima e multiplicar por 100 embaixo. Olha o que vai acontecer. A nossa vírgula aqui vai embora e a gente ganha 2 zeros aqui. E aí a gente consegue fazer uma conta muito mais fluida para a nossa cabeça, certo? Então vamos olhar aqui. Eu sempre olho o 91 e o 12. Vamos tentar olhar ali quantos 12 cabem dentro de 91. Eu vou fazer aqui uma aproximação. Acho que mais ou menos 7. Cabem 7 12 dentro do 91. E a gente faz a multiplicação toda para ver se dá certo. Então, 12, 7, 14. Sobe 1. 12, 7, 14. De novo, sobe 1 também. 7 vezes 1, 7. Mais um que está ali. Opa, aqui é 15, porque já tinha 1. E 7 vezes 1, 7. 1 que está ali em cima, 8. Então a gente acertou, porque se eu somar 122 aqui, a gente passa de 915. Então é 7 mesmo. Né? Quando a gente faz essa subtração, a gente acha aqui o resto de 61. Mas ainda tem um zero ali em cima, então esse zero vem para cá. A gente aproxima de novo, eu vou arbitrar aqui que é 5, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 5 mais 10 de novo, só que com um que tinha 11, sobrou 1 ali. E 5 vezes 1, 5, mais umzinho ali, 6. Opa, o resto é 0. Só que eu ainda tenho 2 zeros lá em cima, olha que fácil. Esse 0 vem aqui e vem um para cá, esse 0 vem aqui e vem um para cá. Então dá 7.500. O que é 7.500? P, que é o montante inicial, 7.500. Legal. Então eu olho aqui nas minhas opções, não tem 7.500. Claro que não, porque o exercício ainda não acabou. O que você precisa fazer? Olhar o que o exercício está pedindo, sempre. Quanto a pessoa gastou para quitar o curso? Ela não está perguntando quanto que ela pegou de empréstimo. Ela está perguntando quanto ela gastou para quitar o curso. O que a gente vai fazer agora? A gente pega exatamente os 7.500, que foi o valor tomado de empréstimo, menos o quanto ainda ficou para ela gastar. A gente vai fazer essa subtração e vai achar o valor de... Opa, esse 5 não tem, esse 1 não tem. Então a gente vem na borrachinha linda, apaga esse pedaço. E a gente vai achar aqui 5.100 reais. Está aqui. Quanto a pessoa gastou para quitar o curso? Então, a pessoa gastou, ela tomou 7.500, né? Ela usou 5.100 e ainda sobrou 2.400, certo? E aí, nós temos aqui a letra C. Muito bem, que é a nossa resposta. Está aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, vamos para a segunda questão de matemática da prova, a questão número 22. Vamos ler. Uma empresa organizou uma pasta com 25 relatórios de desempenho, sendo 15 deles de funcionários do setor de vendas e os demais de funcionários do setor de marketing. O gestor precisa selecionar aleatoriamente, sem reposição, 2 relatórios dessa pasta para apresentá-los aos respectivos funcionários. Com a probabilidade aqui de os 2 relatórios selecionados serem de funcionários do mesmo setor. Bom, o que ele diz aqui? Que ele tem 25 relatórios ao total, 25 total. Ele diz que 15 são de vendas e 10 são de marketing, né? Pela soma aqui, se o total é 25, 15 é vendas, 10 são de marketing, por MKT aqui. Marketing. Certo, isso tá claro. O que acontece? Ele está perguntando com a probabilidade dos 2 serem do mesmo setor. Vamos fazer a conta probabilidade total, no geral. Eu tenho 25 relatórios. E aí, se eu pegar um, depois eu pego o outro. Aí eu pego o mesmo, pego o outro, pego o mesmo e outro. Quantas possibilidades de mistura de relatório, do relatório 1 ao 25 eu tenho? Então, vamos fazer no total. Preste atenção nisso aqui. Quando eu vou pegar o primeiro relatório, eu tenho 25 chances para pegar 2 relatórios. Faz sentido?
tenho 25 chances para pegar 2, eu pego um só. Depois, eu tenho 24 chances, porque eu já peguei o primeiro. O primeiro já não conta, eu só tenho 24, porque não há reposição. Então, eu só tenho 24 chances de pegar relatórios aleatórios ali. Então, eu tenho 24. E quantos eu posso pegar? Um só. Por quê? Porque eu já peguei um, se o total eu quero pegar 2 de cada vez, eu já peguei um, e agora eu vou pegar outro. Então, as combinações totais entre os relatórios se dá nessa multiplicação. Vamos fazer essa multiplicação. 25 vezes 24, 4 vezes 5, 20, 2 vai aqui, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. 2 vezes 25, 50. Muito bem, 600. Então, isso aqui dá 600 dividido por 2, certo? Muito bem. O que acontece aqui? Esse aqui são assim, 600 dividido por 2, 300. Isso aqui são as chances totais. Eu tenho o relatório do 1 ao 25. Então eu pego o 1 e o 2, depois o 1 e o 3, o 1 e o 4, o 1 e o 5. Agora a gente calcula separadamente as chances de acontecer ou 2 de marketing ou 2 de vendas. Vamos calcular, fazer. Preste atenção. Para pegar 2 na mesma área, vamos fazer de vendas. Está aqui. O de vendas, vamos pensar. Eu tenho 15, eu posso pegar 15, eu tenho entre 15 de vendas, só de vendas, e eu posso pegar 2, né? Porque eu quero 2. Só que na segunda vez que eu for pegar, só vai ter 14 de vendas, e eu vou pegar 1. Mesma coisa, vamos fazer a conta aqui. 15 vezes 14, 20 sobre 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6, 60, e 15 aqui. 0, 1, 210, certo? Tenho 210, não se esqueçam que a conta não termina aqui, dividido por 2 dá 105. Então, eu tenho 105 aí chances, né, de acontecer, de eu pegar 2 de vendas. E de marketing. Marketing sempre representa por MKT, que é muito mais rápido escrever MKT do que marketing, né? Então, mesma coisa, a gente tem 10 chances para pegar 2, depois 9 para pegar 1. Por quê? Porque quando eu tenho lá 10 de marketing, pego 1, mas eu queria pegar 2. Então, depois que eu já peguei o primeiro, qual que é a próxima leva? Eu tenho só 9 ali, e eu quero pegar 1. Lembre-se, por que eu estou multiplicando a probabilidade? Porque eu estou multiplicando as probabilidades porque elas acontecem ao mesmo tempo. Não é ou eu pego um ou eu pego o outro. Não, essas duas eu pego ao mesmo tempo, que eu vou pegar 2 ao mesmo tempo, certo? Por isso que eu multiplico as probabilidades. Vamos fazer de cabeça aqui, 9 vezes 10, 90, dividido por 2, isso aqui dá 45 chances. Então, 105 chances de vendas e 45 chances de marketing. Muito bem. O que a gente faz com isso agora? Bom, pensem comigo, né? A gente tem aqui, no fim das contas, a gente tem 105 chances para pegar 2 de vendas, entre 300 chances, probabilidades no geral. E vejam que ou eu vou pegar 2 de vendas, ou eu vou pegar 2 de marketing. Quando eu tenho na probabilidade ou um ou outro, eu somo as probabilidades. Então, ou eu vou pegar 2 de vendas, ou eu vou pegar 2 de marketing entre os totais. Certo? Agora faz sentido, porque a gente fez a conta primeiro das probabilidades totais. Quando eu somo isso, eu tenho 105 mais 45, eu tenho aqui 150. 150 sobre 300. Quando a gente faz a simplificação por 50, ou batendo o olho, a gente consegue ver que isso dá meio. Então, a probabilidade de 2 relatórios selecionados serem de funcionários do mesmo setor é de 50% ou meio, como diz a nossa alternativa A. Então, a resposta é 1 sobre 2, meio, alternativa A. Questão número 23. Vamos lá, leitura.
Em um determinado jogo eletrônico, cada partida que o participante é derrotado, ele perde 10 pontos na pontuação geral. Thiago estava com um total de 7 pontos nesse jogo. Quando resolveu jogar a última partida do dia antes de dormir e acabou sendo derrotado na última partida. Qual foi a pontuação total de Thiago nesse jogo após jogar essa última partida? Bom, vamos fazer um esquema, né? Em determinado jogo, o Thiago estava com 7 pontos. Então, o Thiago estava lá com 7 pontos. Né? E ele resolveu jogar a última partida antes de dormir. Então, ele jogou mais uma e foi embora. E ele perdeu. E diz que cada derrota perde 10 pontos. Então, ele tinha 7 e ele perdeu 10 pontos. Certo? Qual foi a pontuação? 7 menos 10. Claramente, aqui o 10 é maior do que 7. O que a gente vai fazer? O que a gente faz nesse caso? Gente, é o seguinte. A gente conserva aqui o sinal do maior número em modo. Então, a gente tem o 7 e o 10. Qual dos dois desses valores são o maior em modo, sem olhar sinal? O 10 é maior que 7. Conserva o valor. E depois faz a subtração dos dois. Né? O 10 menos 7 dá 3. Então, no fim das contas, ele ficou com menos 3 pontos. Então, a nossa resposta é a letra C. Beleza? Vamos lá, então, agora a questão número 24. Ela é um pouco grande, a gente tem que fazer uma leitura minuciosa. Vamos lá. Uma loja de tintas oferece galões de diferentes volumes e diferentes qualidades para pintura de superfície de madeira, conforme mostra a tabela número 1. Então, ele está falando ali, né? Tá uma tabela de galões, onde ele mostra, tem a tinta A, B, C, D e E, tem qualidade inferior, regular e excelente, e também o volume de cada galão. Então, tem galão de 3,6 litros, galão de 3,8 litros. Bom atentar-se que o volume está em litros. Muito bem. A qualidade representada na segunda coluna da tabela 2, qualidades, determina qual área de superfície é possível ser adequadamente pintada por ml de tinta, conforme representado na tabela número 2. Então, a tabela 2 diz que a inferior eu consigo pintar 40 centímetros quadrados para cada ml de tinta. A regular diz que 60 centímetros quadrados por ml de tinta. E a qualidade excelente, 80 centímetros quadrados por ml de tinta. O galão que permite a pintura completa de uma superfície de madeira de 15 metros quadrados, com a menor sobra possível de material, é representado pela letra. Então, ele dá 5 galões de tinta ali, com volumes diferentes, com qualidades diferentes, e o que muda a qualidade? O rendimento de cada galão. O que a gente tem que fazer primeiro? Bom, vamos entender que eu tenho 15 metros quadrados lá, de uma área a ser pintada, e eu preciso entender quantos ml de tinta de cada qualidade eu preciso usar. Então, vamos fazer aqui, ó. Né? O que acontece? Quando eu tenho 15, eu vou fazer aqui, 15 metros quadrados, eu estou com metros quadrados. E lá eu tenho cada galão em centímetros quadrados. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Transformação de unidades para começar, para que a gente não se atrapalhe. Vejam comigo. É importante a gente sempre na prova colocar uma tabelinha de transformação de unidade que vai sempre ajudar você a não ter dúvida nenhuma na hora de transformar a unidade. A gente que é do cursinho aqui, os alunos do cursinho, eles sabem que a gente pode lançar mão de um artifício, que é vir aqui no topo e escrever que cagada, ok, e com aqui a nossa unidade padrão no meio, eu ponho o DCM aqui. O que isso representa? São os prefixos das unidades. Se a nossa unidade padrão é metro, então vira quilômetro, hectômetro, decâmetro, e assim por diante. Então, nós temos todo o andamento das unidades aqui, onde a unidade padrão, no nosso caso, é metro. E o que acontece aqui? A gente sabe que, quando eu venho para a direita, cada unidade que eu avanço à direita, eu ando vezes 10 aqui. E se eu vou para a esquerda, em relação
a unidade anterior, eu sempre vou dividir por 10. Isso aqui já ajuda a gente a determinar. Se você chegar na prova e colocar isso, você não erra transformação de unidade, mas tem um porém, tem uma coisa interessante. Nós temos a transformação de unidade de metro quadrado, e nós queremos ir para centímetro quadrado. Só usar essa tabela? Não. Os dezinhos também são ao quadrado. Vejam vocês. Aqui, ó. Todos os dezinhos também vão ao quadrado se todas as unidades são ao quadrado. Assim. Certo? Muito bem. E aí o que acontece, né? Se a gente quer ir de metro quadrado para centímetro quadrado, para a gente saber quantas latas de cada qualidade eu preciso para pintar esse painel de 15 metros quadrados, eu preciso achar tudo em centímetro quadrado. Vamos transformar o 15. O 15, ele está aqui no metro quadrado. Eu quero transformar ele em centímetro quadrado. Então, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, que é 100, vezes 1, aqui, uma vez, duas vezes. Então, 100 fica 15 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado ao quadrado. O 10 elevado ao quadrado são 2 zeros. Pensem bem. Né? Eu tenho aqui, ó, 15, os 2 zeros desse cara aqui, mais 2 zerinhos desse cara aqui. Cada vez que eu multiplico por 10 ao quadrado, estou multiplicando por 100. E agora sim, eu vou pegar 15 mil não. Eu tenho aqui 150 mil centímetros quadrados e dividir por quem? Vamos ver os casos que a gente conversou. Dividir aqui para ver a tinta inferior, vamos dividir por 40. Então, vamos dividir por 40 aqui. Né? Então, o zero aqui a gente já simplifica, certo? 15, eu tenho 3 vezes... 4 vezes 3, 12. 3, tenho 30. Quantos 4 tem dentro do 30? São 7, porque 4 vezes 7, 28. Tudo bem, tenho 2 de resto. Então, vem mais um zero aqui, 20. Quantos 4 tem dentro de 20? 5. 4 vezes 5, 20. Tenho 0 de resto, mas ainda tenho um zero lá. Então, vem esse zero aqui e um zero aqui. Isso, a gente está achando, a gente dividiu centímetros quadrados por ml. Logo, o que a gente tem aqui? A gente acha mililitro. Mililitro. Assim, isso para qualidade inferior. Qualidade inferior. Vamos olhar aqui o mesmo 150 mil para qualidade, ele chama de regular, então é 60. Então a gente vem aqui, divide por 60, um zerinho já vai embora, porque eu simplifico os dois por 10. Quantos 6 tem dentro de 15? Tem 2. 2 vezes 6, 12. Vem o 30. Quantos 6 tem dentro de 30? Né? 6, 12, 18, 24, 30. A gente tem exatamente 5. 5 vezes 6, 30. Nenhum resto. Aí, só que a gente ainda tem um zero aqui, são 2 zerinhos aqui, então 2 zerinhos aqui. Então, eu tenho 2.500 o quê? ml de tinta. E eu tenho também a qualidade superior. Vamos olhar superior, excelente, né? Que é 80. Então, a gente volta lá e divide por 80. Faltou um zerinho aqui. Então, a gente simplifica. Quantos 8 tem dentro de 15? Tem um só, né? Muito bem. Nós temos aqui que fica 7, veio 70 aqui. Quantos 8 a gente tem dentro de 70? Tem que lembrar bem a tabuada do 8. A gente tem apenas 8. 8 vezes 8, 64. Temos o resto de 6. Vem o outro zero aqui. Quantos 8 temos dentro de 60? Apenas 7.
7 vezes 8, 56. Essa maneira de falar, enquanto a gente está fazendo a conta, ajuda a gente. Quantos 8 tem dentro de 5? Tem dentro de 40, né? Já dei a resposta. São 5, porque 5 vezes 8, 40, e resto 0, não tem mais nenhum 0 para descer. Então eu tenho 1.875 ml. Está aqui. Bom, o que a gente quer fazer com esses caras? Né? Esse aqui é a regular, né? Ele está chamando de regular. Aqui, e tenho a excelente. A excelente é esse aqui. Excelente. ml. Muito bem. Mas o que vai acontecer aqui? Ele está perguntando que ele quer qual galão desses daqui, qual tipo, né, de tinta ele vai usar com a menor perda possível. Então ele quer usar qualquer uma delas, só que ele quer o ponto ótimo, né? Ele quer usar qualquer uma delas, vai ser aquele, ele pode até usar mais se for a qualidade inferior. Só que como ela rende menos, mas ela também tem uma capacidade de volumétrica dentro do galão que pode ser maior que outra. Então vamos pensar, vamos ver. Vamos voltar aqui e entender o que a gente precisa fazer. Eu sei que eu tenho aqui os mLs. Está aqui. Que a gente calculou aqui. Então, para qualidade inferior, eu preciso de 3,750 mililitros. Para qualidade regular, eu preciso de 2.500 mililitros. E para excelente, 1.875 mililitros. E eu tenho quanto tem em cada galão. O que a gente vai fazer? Para cada galão, a gente precisa dividir pela quantidade que a gente precisa de tinta no geral, para a gente poder achar quantos galões a gente precisa. Vamos lá, de cada um. Então vamos fazer assim. Vamos fazer separado, tá? Para cada caso. Então no caso A, vendo aqui que a gente tem o volume em litros, e o nosso volume aqui é ml, é bom sempre ter em mente uma coisa. Do mesmo jeito que a gente fez aqui para a grandeza serem em mililitros, a gente pode também, em mililitros não, para a grandeza ser em metro, a gente pode usar a mesma ideia, cagada, unidade padrão litro, certo? Que é volume, e nós temos o DCM. Mesma coisa, então, quilolitro, litro, 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 litro e litro. Vejam vocês. E aí a mesma coisa, o mesmo pensamento quando eu venho para a esquerda, quando eu mudo a unidade para a esquerda, eu divido por 10. Cada vez que eu ando, eu divido por 10. E quando eu vou para a direita, eu multiplico por 10. E assim fica muito fácil da gente não se perder. Pensa comigo, ó. Eu estou em mililitros, eu quero ir para litros. Provavelmente, né, os alunos do cursinho já têm isso na mente, já sabem que mililitros, a relação entre mililitros e litros é de 1000. E aqui, né, na nossa transformação de unidade, está claro também que você pode usar essa relação de 1000. Ou seja, se eu quero transformar ml para litro, eu vou fazer o caminho inverso. Normal. ml para litro, eu vou dividir por 10, depois dividir por mais 10 e dividir por 10 de novo. Ou seja, eu vou dividir por 1000 para ir de mililitro para litro. Logo, aqui, cada um desses vai ficar, se eu dividir por 1000, vai dar 3,75 ml. Opa, ml não, litros, né? Muita atenção. Litros. Então, vou voltar lá. Isso aqui vai ficar em litros. Este também, 2,5 litros. E 1,875 litros. Tá? Pode ser que você já saiba fazer isso de cabeça, mas a justificativa está aqui na transformação de unidade. Tá? Uma dica importante para a gente poder seguir. Agora a gente vai fazer cada caso dentro disso. Então eu tenho a quantidade inferior, né, que é
o galão de tinta A, então vamos fazer a conta, né? Eu tenho, o rendimento está ali, 3,75 litros. Então, a gente sabe que aqui para a tinta A, né, no galão A, a gente precisa de 3,75, mas cada galão tem só 3,6. Então, eu vou precisar de 2 galões, entende? Porque se eu preciso de 3,75 pelo menos, para poder pintar o painel de 15 metros quadrados, e cada galão tem 3,6, se eu comprar um galão só, vai faltar tinta. Então, eu preciso de pelo menos 3,6 vezes 2, que dá 7,2 litros. Só que, para calcular a sobra, eu tiro os 3,75. Então, eu vou ter de sobra 3,45 litros de sobra. Isso é sobra, tá? Sobra. Calcular as sobras aqui. Para B, bom, a B eu preciso de quanto? É regular, vamos olhar o regular. Regular eu preciso de 2,5 litros. Regular, 2,5. Cada galão é 3,8, então vai dar 3,8 menos 2,5, que é o que eu preciso. Eu vou ter de sobra aqui 1,3 litros. Ok. Para o galão C, mesma coisa, né? Eu preciso de 4, o galão tem 4,2 litros, eu preciso só de 2,5, então eu vou ter aqui 1,7 litros, né? De sobra. Tudo isso aqui que eu estou calculando aqui é sobra, tá? Sobras. Para D, vamos fazer a D aqui embaixo, já está ficando tortinho, né? A D, eu tenho uma qualidade excelente, eu tenho lá um galão de 3,6, e para qualidade excelente, eu preciso de 1,875, menos 1,875. Isso aqui vai dar 1,725 de sobra, vai sobrar 1,725 litros, né? Eu tenho na letra E também 3,8, né, no galão E. Só que assim, pense comigo, se 3,6 já teve uma sobra que é 1,772, a 3,8 vai ser uma sobra maior, então eu nem vou fazer a conta desse, porque no fim das contas a sobra da E vai ser maior que a sobra da D. A gente olha qual é a menor sobra. Menor sobra está aqui na B, ó. Então, o galão que permite a pintura de 15 metros quadrados com a menor sobra possível é o galão B, e é a letra B. Vejam que a parte principal desse exercício é transformação de unidade. Então, treine transformação de unidade, coloque as unidades sempre com muita clareza no que você precisa fazer, e aí você pensa em cima do exercício. No nosso caso aqui, a letra B, 1,3 litro de sobra. Para eles só querem saber qual é o galão que tem que ser usado, então é o galão B. Vamos lá, vamos para a questão número 25. Vamos fazer a leitura. Lucas tem um aquário cuja capacidade é de 50 litros. Ele já tinha uma certa quantidade de água no aquário e ele adicionou mais 20 litros, completando exatamente 7 décimos, ou 7 sobre 10, da capacidade total do aquário. A quantidade de água que havia no aquário antes de Lucas adicionar mais água era equivalente a... Vejam bem, aqui nas nossas alternativas, ele não dá em litro, ele dá em capacidade do aquário. Então, vamos fazer a conta e depois a gente faz a conta sobre a capacidade do aquário. Vamos fazer aqui um ponto. Vamos equacionar. É sempre importante, eu sempre falo para você e para todos os alunos que estão aqui também com a gente, para que pegue o exercício e transforme o texto em matemática, né? O exercício ele é sempre um texto, uma interpretação. Traga ele para uma conta, para matemática. Então vamos pensar o que a gente pode fazer. Eu tenho que o total é 50 litros. Total, né? E uma certa quantidade de água a gente pode chamar de X. Certa quantidade de água. Não sei. O que a gente pode pensar, né? O que tem para completando os 7 sobre 10 do total do aquário, né? Ele está dizendo que eu tinha X e coloquei mais 20. Isso deu
7 sobre 10, os 7 décimos, da capacidade. 7 sobre 10 de 50 litros. 7 décimos de 50 litros. Equacionamos e aqui a gente tem uma equação de primeiro grau. A gente tem uma incógnita só, o x, que a gente vai isolar. A gente pode dizer que x é igual a 7 décimos vezes aqui 50 menos 20. Tá? A gente pode fazer já uma simplificação aqui, né? A gente pode dividir o 10 por 10 e o 50 também por 10, né? Então a gente vai ficar com 5 e aqui 1. Então essa conta vai se simplificando, tá, gente? Para facilitar sempre o nosso trabalho. Vezes 5 menos 20. Olha só que incrível que ficou. 5 vezes 7, 35. Menos 20 igual a 15. O que é 15? É a capacidade de iniciar a certa quantidade, né? Ele chama isso de certa quantidade. Né? Então a gente vai chegar a 15 litros, que é essa certa quantidade, certo? Só que ele quer saber a quantidade que havia no aquário antes de adicionar. Havia 15 litros, só que ele não quer que a gente coloque 15 litros. Ele quer o 15 litros, ele é quanto do aquário geral? Ele está dando em porcentagem, está dando em fração. Então o que a gente vai fazer? Quanto é 15 de 50? Qual é a proporção de 15 litros de 50 litros, que é o total do aquário? Não vou fazer a conta direto, não, porque eu posso simplificar. Eu posso simplificar o 15 por 5, assim como o 50 também. Né? Não pode esquecer, tem que lembrar. Isso aqui vai ficar 3 décimos. Aqui, ó. 3, 10, né? Eu divido 15 por 5, dá 3, e divido 50 por 5, dá 10. 3 décimos. E aí eu já acho aqui, ó, 3 décimos, ou 3 sobre 10, da capacidade total do aquário. Está aqui a nossa resposta, a letra D, beleza? Vamos lá para a questão número 26. Vamos embora, vamos fazer a leitura. Em uma indústria, um equipamento registra de hora em hora a altura de líquido no reservatório em relação a uma marca inicial. A tabela a seguir apresenta informações a respeito de 5 primeiras horas de operação desse equipamento. Então tá lá, ele diz as horas, hora 1, 2, 3, 4 e 5, e o nível em metros dessa marcação. Então ele tem ali o 0, na primeira hora ele marca menos 8, depois 4, menos 2, 1. Menos meio. Então ele tende a uma estabilização, né, perto do 0, né, aparentemente. Caso o padrão observado nessa variação seja mantido, a altura de líquido no reservatório em relação à marca inicial em metros, após 7 horas de operação, será D. E ele dá as opções. Então o que ele quer? Na verdade, que a gente complete essa tabela, né? Então ele quer que a gente venha aqui e diga o seguinte, olha, seguindo o padrão de variação, quando eu tiver 7, o quanto vai estar marcando aqui, ó? Quanto vai estar marcando aqui? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a variação, né? Aí a gente tem que observar cada quadradinho aqui, cada hora, da hora 1 para 2. Da hora 1 para 2, a variação, eu estava no menos 8 e fui a 4. Menos 8, fui a 4. Quando a gente olha toda essa marcação, menos 8. Vejam bem. Vou fazer uma vez, veja bem aqui, ó. Aqui eu estou no nível 0. Aqui eu estou no menos 8, depois eu subo a 4. Qual é o valor todo dessa variação? É o menos 8, 8 mais 4. 8 mais 4. Ou, o que a gente pode falar, né? A gente soma, como a gente está falando de espaço, a gente não olha para o valor negativo do 8. O que a gente faz? A gente olha o deslocamento total. Então eu tenho 8 até chegar no 0 mais 4. 8 mais 4, 12. A variação aqui, ó. Vou escrever assim, tá? Variação é 12. E a variação daqui, ó. Eu estou em 4, depois eu vou a menos 2. Então eu tenho todo o 4 e mais 2 para chegar no menos 2. Então a variação aqui é 6. E aqui, eu estou no menos 2
e vou para 1. Certo? Menos 2 e vou para 1. Então, eu estou no menos 2, até chegar no 0 tem 2, mais 1, 3. Então, espaço total que variou, 3. Depois, olha só, eu estou no 1, depois eu vou para o menos meio. Então, eu tenho 1 ali, e eu desço mais meio. Então, eu variei 1,5. Pronto, é o que ele dá no exercício. Vejam bem, essa variação é de quê? Eu tinha 12, depois da outra hora variou 6, depois variou 3, variou 1,5. Então, a nossa taxa de variação aqui é de meio. Eu estou dividindo, estou caindo pela metade a variação em cada mês, em cada hora, né, de medição. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Né? Aqui a nossa variação, se eu pensar que aqui caiu meio, caiu, né? Dividiu por 2. Dali para cá, dividiu por 2. Depois para cá, dividiu por 2. Para vir para cá, eu vou dividir por 2. Depois desse resultado aqui, eu vou dividir por 2 de novo. Assim, para achar esse valor aqui. Né? Vejam bem. Então, o que a gente vai fazer? 1,5 dividido por 2. Vou fazer bem mais para cá, para a gente ter espaço. 1,5. 5 dividido por 2. Lembre-se, 0, jogo isso fora. Né? Porque o 1 ele é menor do que o 2. Então, eu vou precisar abrir um zerinho, vírgula ali, eu vou trazer isso para decimal. Eu vou precisar de casas decimais. Agora sim, quantos 2 tem dentro de 15? Tem 7, porque 2 vezes 7 é 14. Sobra 1. Mesma coisa. Aqui eu posso continuar. É 10. Quantos 2 tem dentro de 10? Tem 5. 2 vezes 5, 10. Pronto, acabou. 0,75. Faz sentido. Se a gente souber de cabeça, 1,5 dividido por 2, 0,75. Então, aqui, 0,75. E aí, o que a gente faz? A gente divide o 0,75 de novo por 2. O que a gente vai fazer aqui? 0,75 dividido por 2. Né? A gente pode usar só os 75 para facilitar a nossa conta. A gente sabe que já está depois da vírgula. Então, aqui vai ser 0, alguma coisa. 75 dividido por 2. Quantos 2 tem dentro de 5? Tem 3. 2 vezes 3, 6. Muito bem. 1 aqui, vem o 5. Aí é muito parecido com o 15 ali, né? O que vai acontecer? Eu tenho 7, 14, sobra 1. Né? E aí depois eu boto um 0 aqui, para a gente continuar a nossa conta, porque eu já estou depois da vírgula. E aí, 2 vezes 5, 10, 0, certo? 0,375 tá aqui. Então, essas são as variações. E o que a gente vai fazer, então? Agora a gente volta lá na hora 5 para 6 e vai pensar. Eu estava em 8, menos 8, mais 4. Menos 2, mais 1. Então, a variação vai ser sempre para cima e para baixo. Aqui ela foi de 1 para 2, ela foi para cima, aqui para baixo. Depois para cima, depois para baixo. Aqui ela vai ser para cima, ela vai ser para baixo. Ou seja, ele veio com menos 8, aí eu vou subir para dar o mais 4. Depois eu vou descer para dar o menos 2. Depois eu vou subir para dar o mais 1. Depois eu vou descer para dar o menos 5. E depois eu vou subir para dar o que vai dar em 6. Então vai ser positivo o nosso próximo ponto. Então o que a gente vai fazer? Menos meio mais 0,75. O que vai acontecer aqui é que eu vou ficar no 25 positivo, lá para cima. Né? Então, 25 aqui, ó. 0,25 é a marcação lá em cima. Certo? E aí também, se a gente continuar nessa oscilação, percebam que o que vai acontecer? Quando eu tiver o 0,25 e a água descer, ele vai descer só o 0,375. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho o 0,25 menos 0,375. Vou apagar aqui, aqui
assim. Vejam bem. 375. Isso vai dar 0,125, onde negativo. Por quê? Porque depois ela desce. Então, menos 0,125. E aí, a pergunta que fica é, se o padrão for mantido, a gente manteve ele, né? Qual vai ser a marcação depois de 7 horas? A marcação vai ser menos 0,125. Está aqui, então, a resposta da nossa questão, número 26. A letra B, menos 0,125. Vamos para a questão 27. Vamos fazer a leitura juntos. O Pix é um sistema que visa facilitar pagamentos e transações bancárias. A tabela mostra a quantidade e o valor total de transferências via Pix que foram efetuados ao longo de 5 dias do mês de dezembro em um banco digital. Muito bem. Então, eu tenho lá na tabela a data em que foi feita, eu tenho a quantidade de Pix e o total de Pix em relação a essa quantidade. Aí, vamos lá. Qual foi a média diária da quantidade de Pix efetuado nesse banco ao longo do período analisado? Então é o seguinte, ele quer saber a média diária da quantidade de Pix. Ele quer saber a média disso aqui. E é isso. Então veja, eu tenho um monte de informação. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar isso aqui, fazer a somatória disso e dividir pelo número disso, que é a média. Então, dividir por 5, porque são 5 dias. Vamos tentar fazer isso. Vamos lá, então vamos fazer. Vamos fazer a somatória da quantidade e dividir por 5, que é a média, né? A famosa média. Tá lá. 80.749 mais 79.001 mais 66.934 mais 68.744 mais 71.853. Opa, 857. Muito cuidado com isso, tá? Isso é muito comum, às vezes, você passar na prova, se você está muito nervoso ou algo assim. Você passa algum valor que está no enunciado para dentro da sua conta errado, você pode errar na conta, e às vezes até você se confundir ali dentro das alternativas. Então isso pode acontecer, então tenha muito cuidado, faça com calma. Dá uma olhadinha de novo, 80.749, 79.001, 66.934, 68.744, 71.857. Se a gente somar isso tudo, dividir por 5, isso vai dar, essa soma eu sei que vai dar 367.284 dividido por 5. Vamos fazer essa conta aqui. A continha de divisão a gente vai fazer. 367.284 dividido por 5. Qual que é o raciocínio? Olha para o 3, né? Quantos 5 tem no 3? Não dá, mas eu tenho 6, então 36. Quantos 5 eu tenho dentro do 36, né? Só pensar um pouquinho, a gente vai lembrar que 7 vezes 5 é 35. Que bom. 7 vezes 5 é 35. Vai sobrar 1 aqui. Aí eu venho com 7. 7. Quantos 5 tem dentro do 17? Eu tenho 3. 3 vezes 5, 15. Vai me sobrar 2. E aí eu olho para a alternativa e já está com a cara da C. Você pode parar aqui, você pode terminar o exercício, né? Dentro do cursinho a gente sempre incentiva que os alunos sejam práticos. Agora, para uma questão de exercício, você pode terminar de fazer para ver se você está bom. Mas aqui você já pode parar, porque a questão 73 ali, ó, entre 71 e 73, você já conseguiu chegar no valor que você precisa, não precisaria terminar esse exercício. Para sentido de exercício mesmo, a gente pode terminar para ver se a gente está certo, né? Vamos ali com o 2. Quantos 5 tem dentro de 22? Né? Eu vou continuar fazendo daqui. Quantos 5 tem dentro de 22? Tem 4. 4 vezes 5 é 20. Sobra 2. Aí eu desço o 8 aqui. Quantos 5 tem dentro de 28? Tem 5. 5 vezes 5, 25. 3. E ainda tem o 4 aqui.
Quantos 5 tem dentro de 34? Tem 6, porque 5 vezes 6 dá 30. E o 4 aqui. Tudo bem, mas aqui ó, a gente já tem aqui um valor, e a gente poderia, mas tá 457. Por quê? Porque justamente a gente tem aqui um resto, a gente não vai calcular esse resto quando há necessidade, então a gente já pode colocar aqui que a resposta é a letra C, beleza? Questão número 28, vamos lá. Em um determinado jogo de RPG, os desenvolvedores colocaram o seguinte critério para o avanço de níveis dos personagens. A passagem do nível 1 para o 2 se dá com 100 pontos de experiência. E, cada nível, a quantidade de experiência necessária aumenta 2/5 em relação ao nível anterior. Sendo assim, quantos pontos de experiência, ao todo, são necessários para que o personagem avance do nível 1 para o nível 4? Bom, sempre importante que a gente faça aqui um esquema, quando a gente tem essa progressão de pontuação ou de valor, que precise de um valor anterior. Fazer em esquema, fazer um desenho é sempre importante. Então, vamos colocar aqui que eu tenho o nível 1, tenho o nível 2, nível 3 e o nível 4. Ele quer saber exatamente aqui do nível 4. Como que a gente vai fazer isso, né? Ele diz aqui, ó, que do 1 para o 2 eu tenho 100 pontos. E ele diz que do 2 para o 3 eu preciso do quê, ó? Ele fala que eu preciso da pontuação aumenta em 15 em relação ao nível anterior. Então, aumenta em 15. Eu tenho, aumenta em 2/5, né? Em 2/5. Então, eu tenho a pontuação anterior mais a própria pontuação anterior em 2/5, que aumenta em 2/5, né? Certo? Eu sei que esse pedacinho aqui, 2 vezes 100, 200 dividido por 5, 40, mais o 100, que é 140. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, 140 mais o próprio 140 vezes 2 dividido por 5. Isso aqui vai dar 196. Muito bem. Só que ele fala o seguinte, né? Qual é a pergunta? Qual a quantidade de pontos ao todo para ele ir do 1 ao 4? Ao todo, esse valor aqui, 196, não é ao todo. É só do ponto 3 ao 4. Então, a gente vai somar todo mundo, né? Então, a gente somar 100, 140 e 196. Está por aqui, ó. 196. Aqui, 196. Isso aqui vai ser igual a 436 XP, ou ponto de experiência, né? Que vai ser exatamente aqui, ó. Nossa alternativa D, beleza? Questão número 29, vamos lá. O investidor aplicou 3.200 em um fundo de investimentos por 3 meses. No primeiro mês, o fundo rendeu 1,2%, no segundo 1,6% e no terceiro 1,4%. No final desse trimestre, o montante obtido sofreu um aumento em relação ao capital inicial, de aproximadamente... Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui, né? Fundo de investimentos, rendimento, então a gente pode usar a nossa formulinha de juros compostos. Vamos anotar ela aqui, né? O montante final é igual ao montante inicial vezes 1 mais a taxa de rendimento, todo mundo elevado ao período, né? Que é o Nzinho ali. Muito bem. Qual que é o nosso problema aqui? Né? Que a taxa, né, o nosso Izinho, a nossa taxa de juros, ela não é fixa. Ela varia com o tempo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para uma taxa variável, a gente vai ter que fazer mês a mês. Então, a gente vai ter que fazer um Mzinho, né? A gente vai achar um Mzinho para cada mês. Vamos fazer o seguinte, vamos achar o M1, então. M1 é igual a... Ele começou com 3.200 no mês inicial, vezes 1 mais... Qual é a taxa de juros do primeiro mês? No primeiro mês, o fundo rendeu 1,2%. 1,2%, né, é 0, aqui, ó, exatamente 0,012. Tudo isso elevado a quê? Um mês, nosso período é um mês, então vai ser elevado a um mês. Simples assim. Então a gente vai ter que aqui é 3.200 vezes 1,0. Opa, 1, isso, tá certo. 1,0
0,12 aqui. A gente precisa fazer essa conta. Mas, como que a gente pode fazer essa conta? Pensem assim. Eu vou pegar 3.000 aqui, vou fazer bem no cantinho. Vou fazer as contas ao contrário, vou fazer aqui, ó, em outra página. 3.200, isso vezes... Se eu fizer 1,012, olha, vai estar cheio de zero, vai ficar por um zero no meio. O que a gente pode fazer? A gente pode lançar a mão de um artifício, que é só vezes o 0,012. Por quê? Vejam bem o que a gente vai fazer. Né? Se a gente apagar aqui, assim, né? Só vezes 12. Mas eu vou lembrar, eu vou guardar aqui, né, que eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula, porque é 0,012. Então eu vou fazer vezes 12 normalmente, 2 vezes 0, 0, 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Depois, mais aqui, né, 3.200 aqui, porque é 1. Então, uma vez 3.200 vezes 1, dá o próprio 3.200, 0, 0, 4, 8, 3. Só que eu tinha 3 casas depois da vírgula, 3 casas decimais, então a nossa vírgula vem para cá, 3,4, 38,4, na verdade, essa conta. Então, a gente volta aqui e o M1 vai dar 38,4. O que é isso, meu Deus do céu? Ah, puta, peraí, tenta emendar esse pedaço aqui. 38,4, né, que é o resultado do quê? Pensem bem, se eu fiz só em relação à taxa de juros, 38,4 é só de juros. Então, isso eu tenho que ainda somar. Então, a gente vem para cá, isso dá 38,4, e agora eu vou ainda somar com os 3.200. Então, na verdade, o que eu vou fazer, né? Isso aqui não vale, eu vou fazer 3.200 mais o 38,4. E agora sim, o nosso M1 vai dar 3.238,4. Agora sim. Vejam o que eu fiz. Eu tirei o número 1, o inteiro, para fazer só a parte decimal, que ficou mais rápido a nossa conta. Depois eu volto com o valor inteiro. Eu calculei isso primeiro, como se eu tivesse feito uma distributiva aqui, né? Como se eu tivesse feito uma distributiva. Eu calculei primeiro 3.200 vezes 0,12, depois eu calculei o 3.200 vezes 1, deu isso aqui, ó. Aí eu faço a soma e aí sim eu tenho o quê? Eu tenho um montante no final do primeiro mês. Para começar o segundo mês, o que a gente vai fazer? 3.200 e o quê? 38,4. Porque eu tenho que carregar, né, o que terminou o mês anterior. Vezes quem? Vezes 1, mais taxa de juros do segundo mês. Fica 0,016. Por quê? Porque é 1,6%. Quantos meses? Em um mês. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer 1,016, porque a gente vai fazer a mesma ideia da distributiva. Então, a gente vai fazer 3.238,4 mais o que a gente vai fazer aqui do outro lado. 3.238,4, 3.238,4 vezes 0,016. Só que o que a gente faz? A gente guarda as casas decimais. Quantas tem, né? Eu tenho 3 aqui e uma aqui em cima. Então, são 4 casas. Vamos guardar essas casas e vamos esquecer esses caras, que esses caras existem. Pronto. Vamos fazer 4 vezes 6, 24, sobre 2. 6 vezes 8, 48, com 2, 50. 3 vezes 6, 18, com mais 5, 23. 6 vezes, 2 vezes 6, 12, mais 2 ali, 14. Viu? 3 vezes 6, 18, com umzinho ali, 17. Mais, uma vez todo mundo, então é só copiar aqui embaixo. Tem que ser embaixo bonitinho, porque senão na hora de fazer a soma vai dar errado. 4, 4, 8 mais 3, 11.
3 mais 4, 7 mais 1, 8, 9 e 4. Quantas casas? 4. Quando eu tenho no valor aqui, a vírgula está aqui, né, nessa posição. Se a gente contar 4 casas decimais, ele vem até aqui. Então, esse valor aqui é 49,81. Vamos levar só essas casas que é o suficiente, né? Então, a gente volta e soma aqui 49,81. É isso? 81. Né? Vai ficar com um ali. Tá? Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 3.290,21. Agora, para calcular, né, o último período, o que a gente vai fazer, né? Mesma coisa, só que aí eu vou levar, né, o valor obtido no último trecho, né, no último mês, 3.290,21, vezes quem? Mesma coisa, 1 mais, quem que agora a taxa de, né, de juros? 1,4 mais 0,014, porque é 14%, né? Não, 1,4%, que dá 0,014, isso elevado a 1, por que 1? Porque é um mês só de apuração, um mês que a gente está calculando. Lembrando que eu vou fazer como se fosse uma distributiva aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 3.290,21, mais quanto eu vou ver lá. Então, vamos lá. 3.290,21, 3.290,21, vezes 0,014. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Lembrando, né? Tenho 5 casas, vamos chamar aqui, ó, 5 casas. 5 casinhas, vamos escrever ali, 5 casas. E aí, o que eu faço? Eu escondo todo mundo, ó, não tem mais casa decimal, a gente vai fazer uma conta, multiplicação sem casas decimais. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 9, 36, sobre 3, 2 vezes 4, 8, com mais 3, 11, e 4 vezes, 3 vezes 4, 12, 1 ali, 13. E aí o segredo de vir aqui embaixo, como é 1, fica mais fácil fazer a conta, mas é colocar os valores aqui, os números, um embaixo do outro, para tomar cuidado. Muito cuidado. Pronto, agora a gente faz a soma. 9, 2, 6, 10, aí 1. 3 vezes 1, 4, 5, 6 e 4. Quantas casas decimais? 5. Se ela estava aqui, eu vou vir 1, 2, 3, 4, 5. 46,6, né? 46,06. Está aqui, é o que a gente vai levar para lá. Então, vamos 46 aqui. 46,06. Essa soma vai dar 3.336,26. Tá ótimo.
Qual que é a resposta? Essa? Não. No final do trimestre, qual o montante obtido sofreu um aumento em relação ao capital inicial? O que ele quer saber? Ele quer saber exatamente o seguinte. Esse montante aqui, ele é quanto do capital inicial? Ou seja, é 3.336,26 dividido pelo capital inicial, 3.200. Vamos fazer essa conta. Vamos lá. Vamos achar um espacinho aqui para a gente fazer a nossa continha. Vou pôr aqui 49,81. Eu vou apagar aquele pedacinho ali e a gente vai descobrir. Aqui. Apagar esse pedacinho aqui e a gente vai fazer a conta nesse cantinho aqui. Vamos lá? Assim. Então vai ficar 3.000. Opa, preciso da tinta, senão não vem. 3.336,26 dividido por 3.200. Uma coisa, a gente tem esse vírgula 26, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente pode ignorar o 26 para achar ali um valor próximo. 1,04. Olhando muito aqui, bem, né? A gente vai continuar fazendo a nossa conta. Então, olhando ali, valores, ó, quantos porcentagens mil tem dentro, ou a gente faz certinho, só que, lembrando que a gente pode multiplicar fazer por 100 mais um zerinho aqui para continuar a nossa conta. Eu já estou depois da vírgula, embora, só que a gente não precisa colocar mais nada ali. Eu vou continuar fazendo a minha conta. Ganha 2 zeros então, e vamos ver como é que fica agora sim, eu tenho 826. Então, vamos embora, né? Quantos 300 que acaba ficando aqui para a gente? Fica 3.000, ou quantos 320 tem dentro de 826 dividido por máximo 2. Bom, vamos colocar um 2 aqui. Primeira coisa, né? Quantos 320 mil cabem em 333 mil? Né? Um só, né? Vai dar 4. Então, 3.200. E todos os zeros possíveis nesse planeta. 7. Tá aqui. A gente faz essa conta. Aqui eu vou ter. Ele vai chegar 8, e aqui. 186,00. Mesma coisa. Ainda tem muito pouquinho. Então, quantos 320 tem dentro de 186 mil? Opa, não. Né? Não, nenhum. Calma. Então, eu ainda preciso de mais um. Se colocar mais um zero, vira 1.600.000 ou 1.860.000. Isso aqui é assim, viu? Não percam a concentração. 6 menos 0, 6. Vejam o passo a passo que eu estou fazendo. Eu sempre estou olhando ali o 186. Agora sim. E o 32, é o nosso resto, que fica 13.626. Quanto tem? Quantos 32 tem dentro de 186? Consegue continuar essa conta? Ou, não, porque não tem melhor para descer. Quantos 3 tem dentro de 18? Porque aí isso ajuda a gente já tem um número que pode ser a gente já tem a divisão dos dois, sem que tenha um resto que seja maior. O que vai acontecer? Veja que essa aproximação fazer esse feeling. Né, os nossos alunos vamos colocar mais um zero aqui e ver se dá para fazer esse tipo de aproximação. Quantos 130? Eu olho para 18, 320 mil tem dentro de 18, 136. Eu tenho ali 3 vezes 5, 15. Então vamos arriscar. E aí a gente põe 5 vezes 0, 0. Aí agora 0, 0. Porque agora eu não tenho 136 e tenho 1 milhão. 1.362 e 610. Dividido por 320. Beleza, deu certo. Quantos? Se eu tivesse, por exemplo, vezes 6, daria mais do que 366. Ou mais do que 1.600.000. Eu arriscaria dizer que são 4. E aí 4 vezes 0, 0. 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Vejam que eu já tenho aqui uma porcentagem que é 1,0425. Não, 2 vezes 4, é uma taxa. Mas o que é esse valor aqui? Esse valor, eu estou somando o próprio valor inicial, 0, 0, 6, mais 2, a variação, mais a nossa variação, né? 13, ou 12, seja, quem que é o inicial? 6, é o 1, aqui é o 8, porque é o próprio valor 3.200. E o que sobra? O 0,0425, que é a nossa taxa. Ou seja, onde que está a nossa porcentagem? Está aqui. Porque quando eu multiplico isso por 100, vira a nossa porcentagem. Está aqui. 4,25%, que é a alternativa E. 4,25%. Tomem cuidado nesse exercício, tome cuidado você que está aí, porque quando você olha 1,04, você já quer vir aqui e colocar aqui, ó, letra A. Cuidado. Pensa sempre no que você está fazendo, né? Você está fazendo a divisão do todo aqui, esse 3.336 aqui em cima, ele tem dentro dele
o 3.200 mais a variação nos 3 meses. Por isso que você tem que tirar ele da conta, que é o 1zinho aqui, esse 1 aqui, e aí a sua porcentagem vale só o que está depois da vírgula, vale só o que variou. Beleza? Então, o resultado da questão é a letra E, 4,25%. Questão número 30, vamos lá. Um gerente de uma loja deseja aplicar um reajuste no preço do produto equivalente ao valor desse produto multiplicado por 0,015. Qual é a representação percentual do reajuste que esse gerente pretende fazer? Né? Praticamente de cabeça. Né? Foi o que a gente fez, inclusive, no final do exercício anterior. 0,015. Isso por percentual é vezes 100. Então, vai dar 1,5%. Está aqui, letra D é a resposta do nosso exercício. Simples assim, beleza? Vamos lá, então, exercício 31. É muito frio no Monte Everest. Em janeiro, a temperatura média é de menos 36 graus e pode cair para menos 60. Em julho, o mês mais quente, a temperatura é menos 19. A diferença entre o número que representa a temperatura mínima do mês de janeiro, que é essa aqui, e a temperatura média do mês mais quente, que é essa aqui, é na ordem D. Então, o que ele quer aqui? Ele quer que a gente faça a diferença do menos 60 e do menos 19. Bom, sem olhar, né, aqui os sinais, porque ele quer a diferença de menos 60 até menos 19. Então, ele quer só esse espaço que tem entre 60 e 19. Né? Eu estou colocando 60 aqui, porque se a gente imaginar o termômetro menos 60, menos 19. Ou seja, o espaço entre 60 e 19 é 60 menos 19, que vai dar 41 graus. E ele quer a diferença entre os números. Né? Qual é a diferença entre eles? Né? Se eu for de 60, tá? Vai dar 41. Então, ele tem aqui a letra C. A diferença entre eles é menos 41 graus Celsius, beleza? Então, a nossa resposta da nossa questão é a letra C. Muito bem, agora a questão número 32. Vamos ler. Para uma decoração de Natal, flocos de neve serão confeccionados em papel através de recortes de diversos quadriláteros congruentes a ABG e C, os quais são obtidos a partir do triângulo equilátero ABC, de altura 18 raiz de 3 centímetros, representada na figura abaixo. Né? Então, a nossa figurinha aqui, eles querem isso aqui, ó. Que as coisinhas de Natal sejam esse desenho aqui. Que beleza, esse desenho aqui. Tá. Considere que G é o baricentro do ângulo ABC e que GH é uma das alturas do triângulo BGC, que será descartado durante a confecção. Qual é o comprimento de GH em centímetros? Bom, triângulo equilátero tem 3. Cadê? O triângulo equilátero, 3 lados iguais. E tem uma coisa muito legal do triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. O que acontece, né? O baricentro, ali que é o ponto G, vou apagar isso aqui para ficar mais fácil da gente ver. O baricentro ali que é o ponto G, isso num triângulo equilátero, ele está, por definição, olha só que legal. Ele está aqui, né? Ele está a 1/3, olha só, do total. Né? E aqui eu tenho 2/3 da altura total. Olha só que interessante, né? E se a gente pensar que a altura, ó, tá aqui a altura total do... quais são obtidos a partir do triângulo equilátero ABC de altura total, 18 raiz de 3, o que a gente tem? Se eu quero achar só o GH, eu vou achar 1/3 de 18 raiz de 3. Então, 18 raiz de 3 dividido por 3. 18 dividido por 3, eu vou ter 6 aqui, né? 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3. A nossa resposta é a letra A, 6 raiz de 3. Qual que é o ponto desse exercício? Tem que saber as propriedades para achar o GH.
né? As propriedades de um triângulo equilátero. Isso mata teu exercício rapidamente. Você precisa saber que o baricentro ele está a 1/3 da base. Sabendo isso, resolve o exercício rapidamente. Então, a nossa resposta é a letra A, 6 raiz de 3. Beleza? Vamos lá, questão número 33. Vamos ler aqui, ó. Uma fábrica de roupa produz 2.000 camisetas para uma escola. Para isso, ela usou 2 maquinários iguais, os quais foram operados 6 horas por dia, ao longo de 18 dias seguidos. Dada a agilidade e a qualidade do serviço, a escola fez uma nova encomenda, dessa vez de 12.000 camisetas iguais às primeiras. Para entender essa demanda, a fábrica decidiu utilizar mais 2 maquinários de confecção e aumentou a jornada de produção para 8 horas por dia. Se a fábrica produzir todos os dias da semana, qual deverá ser o prazo máximo que ela deve estimar para entregar a nova encomenda? O que a gente pode pensar aqui? Primeiro, né, a gente tem várias variáveis aqui e resultado. Claramente um exercício de regra de 3, mas o quê? Composta. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa separar quem são as grandezas. Fábrica produziu, produção, isso aqui é o nosso resultado, nosso produto. Né? Para isso ela usou maquinários, 2 maquinários, então maquinário, nossa variável, maquinário. Então, que foram operados por 6 horas por dia, então horas por dia. 18 dias, então eu tenho dia também, né? E aí no final eu tenho camiseta. Certo? Bom, agora a gente pode preencher. Então, a fábrica usou 2 maquinários, 6 horas por dia, ao longo de 18 dias, para fazer 2.000 camisetas. Muito bem. E aí, para atender a demanda, a fábrica decidiu, demanda de quê? De 12.000 camisetas. Iguais às primeiras, para atender a demanda, né? Ela utilizou mais 2 maquinários, mais 2. Ela tinha 2, mais 2, 4. Aumentou a jornada de produção para 8 horas. E ela quer saber qual deverá ser o prazo. Prazo, tá aqui o prazo, X. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa analisar é se as grandezas são proporcionalmente, né? Se elas são proporcionais, se elas têm ali uma proporcionalidade direta ou não. Bom, e para eu aumentar o número de camisetas, eu aumento o número de máquinas, aumento o número de horas e aumento o número de dias. Os dias serão mais, eu vou fazer com mais dias, né? Vai demorar mais para fazer, né? E aí, estando todo mundo proporcionalmente posto, a gente vai fazer aqui o nosso mapinhazinho de regra de 3 composta. Como que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai fazer a multiplicação de todo mundo que está em cada linha. Então, 2 vezes 6, vezes 18, vezes 1.200. Por isso que é importante a gente fazer sempre essa análise e colocar as variáveis nos lugares certos, que assim fica muito simples. 4 vezes 8, vezes x, vezes 2.000. Pronto. Então, a gente tem aqui facilmente resolvido o nosso ponto. E aí, o que acontece, né? A gente tem vários valores aqui que a gente pode multiplicar ou a gente pode simplificar. A simplificação ela é sempre muito bem-vinda. Então, é melhor que a gente simplifique. Por exemplo, né? Se a gente dividir o 12.000 daqui por 2.000, ou simplificar os dois lados por 2.000, isso aqui vai ficar 1 e isso apenas 6, né? Porque eu divido 1.200 por 2, vai ficar só 6. Facinho assim, para a gente poder fazer a simplificação. A gente pode simplificar também aqui. O 2 vezes 6 aqui é 12. Então, vamos reescrever. Ó. 2 vezes 6, 12 vezes 18 vezes 6 é igual a 32, 4 vezes 8, né? X, para limpar a nossa conta. Muito bem. O que a gente pode fazer? Simplificar talvez aqui, no 18 não dá, a gente pode simplificar o 12 por 2, então a gente vai ter aqui 6, e o 32 vai virar 16. Muito bem.
Mais alguma aproximação? A gente pode fazer o 18 dividido por 2 a 9, e o 16 vira 8. E assim a gente vai fazendo, né? Vamos pegar esse 6 aqui, simplificar por 2, vira 3, e por 2 aqui é 4. E vamos fazer a leitura de novo para ficar simples. 3 vezes 9 vezes 6 é igual a 4x. Nossa conta já ficou mais fácil. A gente pode simplificar mais uma vez aqui, ó. O 6 por 2, dividido por 2 fica 3, dividido por o 4 dividido por 2 fica 2. Bom, aqui a gente pode já pensar em multiplicar todo mundo, né? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 9 é 81. 81 é igual a 2x. Pronto. Agora a nossa conta está muito simples. Não precisamos ficar fazendo grandes multiplicações, se a gente pode simplificar. A nossa conta vai ser x igual a 81 dividido por 2, que é igual a 40,5. 40,5 são os dias. Então, aproximadamente, eu vou precisar de 41 dias para fazer a confecção, para fazer o novo pedido. Tá? Veja aqui que a gente tem 40,5. Como ele diz aproximadamente mesmo, a gente pode usar o 41 dias. Beleza? Vamos lá, questão número 34. Né? Uma pedra preciosa, destinada a ser o pingente de um colar, foi esculpida na forma de duas pirâmides com base hexagonal, unidas pela base, resultando um sólido com 8 vértices e 18 faces. É esse aqui, né, que está desenhado, né? Tem os 8 vértices e 12 faces. Em torno de cada um desses 8 vértices, são realizados cortes no sólido, criando 8 pequenas pirâmides que são em seguida removidas. Esse processo é conhecido como truncamento. Depois do truncamento, o novo sólido terá. Vamos lá então, olha só. Depois da leitura desses exercícios, a gente percebe o seguinte, que olhando para o desenho, e eu acho que os vértices são o quê? São esses pontos aqui em vermelhinho. Os vértices estão aqui. O que acontece com os vértices? Cada vértice desse vai sofrer um corte. Então, eu tenho aqui ao todo, né, 8 vértices, ele mesmo fala aqui já. O que acontece? Quando eu faço um corte, cada aresta vai ser um novo vértice. Se eu fizer um corte aqui, ó, cada aresta dessa vai ser um vértice novo. Se eu faço um corte aqui, cada aresta dessa vai ser um vértice novo, não é? Então, o que a gente pode fazer, né? Veja que a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário do corte aqui em cima e aqui, e o corte aqui, quando eu tenho as bases ligadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas coisas. Quando eu tenho aqui no meio, então vão ser 6 vértices aqui no meio. E cada vez que eu corto ali, eu vou criar 4 novos vértices. Por quê? Porque é cada aresta. Vejam que aqui, ó, no desenho, quando eu faço um corte aqui, eu tenho um vértice aqui, um vértice novo aqui, outro aqui e outro aqui. Então, cada 6 desses eu crio 4 novos. Mais os 2 das pontas. Tá aqui. Mais 2 vezes quanto? Quanto que eu crio lá? Depende. Quantos vértices eu tenho lá em cima? Aqui em cima, como ele fala que eu tenho 12 faces, eu tenho 6 faces em cima, 6 faces embaixo. Então, se eu tenho 6 faces em cima e embaixo, quando eu fizer um corte aqui, eu vou criar 6 novos vértices, porque eu vou criar 6 novos pontos em cada aresta. Então, 2 vezes 6. Se eu fizer essa conta, 4 vezes 6, 24. Aqui, 2 vezes 6, 12. Somando, eu tenho 36 vértices ao todo. Então, no final das contas, né, ó, esse sólido terá 36 vértices no final do corte. Beleza? Questão número 35. Ó, uma escola de aviação civil, os alunos devem fazer aulas no simulador antes de iniciar o voo e aulas de campo. A tabela a seguir apresenta a quantidade de horas de 5 alunos no simulador. O instrutor verificou que a média aritmética das horas de voo desses alunos era o valor necessário para avançar para a etapa seguinte e dispensou aqueles que já tinham atingido a quantidade. Para uma questão de planejamento,
ele precisa verificar o quanto tempo o simulador ficará ocupado pelos alunos que ainda não foram dispensados. Qual é a soma de todas as horas do voo que os alunos que não foram dispensados ainda precisam fazer para avançar de fase. Logo, ele deu aqui o aluno número 1, 2, 3, 4 e 5 e as horas do simulador de cada um. O que ele diz? Eu preciso pegar ali um valor e dizer, quem fez mais que isso está dispensado. Quem fez menos, eu vejo a diferença para chegar nisso, para poder dispensar, e somo de todos. Mas qual é esse valor base? Ele fala, a média aritmética é o valor necessário para avançar. Então a gente vai fazer a média desses valores primeiro. Vamos lá. Então vamos fazer a média. Então a soma das horas, depois vai dividir por 5, que é o valor, que é a quantidade de alunos. Então vamos lá. 180, mais 130, mais 180 de novo, mais 140, mais 120. Tudo isso dividido por 5, certo? E a gente vai achar que essa soma aqui, para a gente, vai dar 750 dividido por 5. 750 dividido por 5 é igual a 150. Essa é a média de horas. Essa é a média, ou seja, é o corte. Quem está acima vai embora, quem está embaixo precisa fazer até 150. Logo, o aluno número 1 passou, foi embora. Número 2. O número 2 precisa fazer ainda quantas horas para chegar em 150? Ele ainda precisa de 20 horas, fazendo de cabeça, ó, de 20 horas, 150, menos 130 que ele já fez, ele precisa de 20. O aluno 3 está dispensado, vai embora. O aluno 4 precisa fazer 10 horas ainda para chegar em 150. E o aluno 5 precisa fazer ainda 30 horas para chegar em 150. O que ele pede? Qual é a soma de todas as horas dos alunos que não foram dispensados? Então, a gente vai somar a soma das horas dos não dispensados. 20 mais 10 mais 30 é igual a 60 horas. Então, está aqui a letra C. 60 horas é quanto precisa para poder terminar o treinamento de todos os alunos. Beleza? Vamos lá para o exercício número 36. Vamos fazer a leitura. O espaço reservado para crianças em um restaurante tem formato retangular, com uma área de 21 metros quadrados e um perímetro de 20 metros. O restaurante está passando por uma reforma e esse espaço infantil será ampliado, passando a ter 189 metros quadrados de área, com uma cerquinha em todo o seu contorno, mantendo o formato retangular proporcional ao original. Sendo assim, qual deverá ser o comprimento total, em metros, da cerquinha desse espaço infantil após a reforma do restaurante? Bom, temos que tomar cuidado aqui, porque ele dá algumas coisas, né? Ele fala que o espaço tem uma área e é retangular, né? Então ele tem uma área de 21 metros quadrados. E 21 metros quadrados é A vezes B, porque é um retângulo. Beleza? Eu vou dizer o seguinte, vamos terminar de escrever tudo? Aqui, ó, o perímetro. Perímetro é 20 metros. Ok. Ele vai passar por uma reforma e ele vai ter, depois da reforma, uma área de 189 metros quadrados, que vai ser o A vezes B dele. Vamos chamar daqui de área 1, A1 e B1. E depois da reforma, A2, área 2, que é Azinho 2 e B2, certo? Vamos chamar, vou até trocar o A aqui, vou colocar o A maiúsculo, a área, certo, tá? A área de A maiúsculo e a dimensão de A minúsculo. Muito bem. O que mais que o nosso exercício está dando? Tem muita coisa. A cerca em torno mantém seu formato retangular proporcional ao original. Quando a gente fala aqui um sólido é proporcional ao outro, ele tem as medidas proporcionais. Não quer dizer que a área é proporcional, mas a medida é proporcional. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder nisso, tá? Vamos lá. O que vai acontecer, né? Vamos fazer um pensamento aqui. O que né, a proporção? Quer dizer que, por exemplo, a base vezes a altura do retângulo, né, as medidas do retângulo final, elas são o retângulo inicial vezes alguma coisa.
Por exemplo, se eu falar que eu tenho um retângulo aqui, e ele é proporcional a outro, eu vou dizer que esse retângulo vezes, por exemplo, o número 2, então 2 vezes a altura, vai dar a altura do outro. E 2 vezes a base, vai dar a base do outro. Então eu tenho um valor igual para os dois, proporcional, tem que ser igual, por exemplo, o 2 nesse caso, que multiplica tanto a base quanto a altura, e vai dar as dimensões do retângulo seguinte. Então, pensando nisso, a gente precisa achar a primeira coisa, que é quais são as dimensões do triângulo inicial, do retângulo inicial. O que a gente tem de informação? Ele deu a área e deu perímetro. Mas a gente sabe que o perímetro, e aqui é o perímetro 1, a gente sabe que o perímetro é 2 vezes A mais 2 vezes B, que é a soma de todos os lados, né? Não é? Então, A aqui, B aqui, mais A aqui, B aqui, eu tenho 2 vezes A mais 2 vezes B. Para o perímetro 1, eu tenho 2 vezes Azinho mais 2 vezes Bzinho. O que vai acontecer? Eu tenho o valor do perímetro, que é 20 metros. E eu tenho a área, e a área depende de quem? Também de A e B. O que a gente pode criar aqui? Um sistema. A gente pode abrir um sistema. Então, vamos colocar aqui. Eu vou dizer que Azinho vezes B1 é igual a 21, que é a área. Depois, 2A1 mais 2B1 é igual a 20. Então, nós temos aqui um sistema. Certo? Temos um sisteminha, onde nós temos a equação 1 aqui e nós temos a equação 2 aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem duas incógnitas, que é A1 e B1, e temos duas equações. Então, a gente consegue achar o valor da variável. Das variáveis. O que eu vou fazer aqui? Né? Vamos decidir que a gente vai isolar o B. Então, vamos chamar o B1 de 21 sobre A1. Assim. Aqui. E aí a gente substitui na equação número 2. Então, 2 vezes A1 mais 2 vezes o B1, que é o 21 sobre A1, é igual a 20. Tá? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma equação e A1 como incógnita. Tá perfeito, né? Vamos ajustar aqui. Vamos arrumar essa equação. Ela vai ficar assim, ó. Eu posso simplificar os dois lados por 2. Esse 2 vai embora, vira 1 e aqui vira 10. Muito bem. Então vai ficar A1 mais 21 sobre A1 é igual a 10. Só que esse A1 em cima e embaixo está esquisito. O que a gente pode fazer? Vamos multiplicar todo mundo por A1 para tirar esse A1 de baixo. Né? Então, A1 ao quadrado mais A1 vezes 21 é igual a A1 vezes 10. Opa, tem um A1 aqui embaixo. E o que acontece? A gente simplifica. Limpando, a gente vai ter A1 ao quadrado. A gente coloca A1 vezes 10 para cá. Né? Mais 21 igual a zero. Temos uma equação de segundo grau. Sim, uma equação de segundo grau. O que a gente vai precisar fazer? Achar as raízes para achar os valores de A1. Vamos lá, vamos fazer isso. Então, a gente vai mudar de página. Vou copiar aqui. A1 ao quadrado menos A1 vezes 10 mais 21 é igual a zero. O que a gente vai fazer para achar o A1? Aqui, isso aqui, ó. Vê se vocês lembram disso. Vamos fazer a fórmula de Bhaskara para achar o valor das raízes que a gente precisa. Vou só colocar aqui a fórmula para vocês lembrarem. 4AC. Para você que está aí me acompanhando lembrar. Sobre 2A. Onde, vamos lá, quem que é o nosso A? É o 1, é o que acompanha o A1 quadrado, né? É 1. E o B? O B é menos 10. E o C? 21. Aí, agora a gente pode fazer essa conta. Então,
o A1 vai ser menos 10, mais ou menos o 10 ao quadrado, porque é menos ao quadrado, então eu nem vou levar o, o sinal do menos 10, 10 ao quadrado vai dar 100, então beleza, vezes 1 vezes 21. 4 vezes 1 vezes 21, isso. Todo mundo dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Quanto vai dar isso aqui? Né? Então eu vou ter 10, mais ou menos, vamos já fazer essa conta. Dentro vai dar 100, aqui. Dentro vai dar 100 menos 4 vezes 21. 4 vezes 1, 4, 84. É isso aqui. Muito bem. Dividido por 2. Muito bem. 100 menos 84, 16. Graças a Deus. Raiz de 16 é 4. Então eu tenho 10. Opa. Então eu vou ter 10. Opa. Então eu vou ter 10 mais ou menos 4. Porque esse aqui vai dar 16, tá, gente? E aí, raiz de 16 é igual a 4, tudo por 2. Posso simplificar todo mundo por 2? Posso, porque eu vou simplificar todo mundo. Então, aqui, 5, 10 dividido por 2, 5, 4 dividido por 2, 2, aqui vai ficar 1 mesmo, porque eu já simplifiquei. Então, na verdade, vai ser o 5 mais ou menos 2, que vai ser ou 7 ou 3. O que acontece? Vai ser 7 ou vai ser 3? Tanto faz. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21, que é exatamente a área. Ou seja, se o 7 for a base, o 3 é a altura. Se a altura for a base, se o 7 for a altura, o 3 é a base. Ou, se o 7 for o Azinho, o 3 é o Bzinho. Agora, se o 7 for o Bzinho, o 3 é o Azinho. Então, tanto faz. Então, a gente pode usar qualquer um. Ou seja, eu posso vir aqui e dizer que o A1 é igual a 7 e o B1 é igual a 3. Pronto. Isso para o primeiro retângulo. E aí a gente tem que ir para a proporção. O que acontece? Né? A proporção é a razão tem que ser igual entre eles. Né? A gente tem que ter um valor que multiplica os dois. As razões têm que ser iguais. O que acontece? Eu posso dizer o seguinte, que o B2 sobre B1 tem que ser igual ao, ao A2 sobre A1. Porque, lembra que eu falei no começo, eles têm que ser multiplicados pela mesma coisa. Né? Mas eu não tenho, né? Eu só tenho o A1, eu só tenho o B1 e o A1. Mas eu sei que o B2 vezes A2 é igual a 189. O que a gente pode fazer? Então, vamos multiplicar ali, vamos colocar todo mundo no seu lugar. Se eu passar aqui o B1 multiplicando e o B2 multiplicando, o que a gente vai ter, né? Ou, aliás, o A1 multiplicando lá, a gente vai ter um B2 vezes A1, que é igual a B1 vezes A2. E aqui eu posso isolar qualquer um dos dois. Né? A gente pode, por exemplo, isolar o B2 e ficar com 189 sobre V1. Não, sobre A1, A2, né? A2. A2. Deixa eu limpar, que virou um O2. Parece que eu estou falando de química, não é. Aqui, assim. A2, assim, é um Azinho. A2, certo? E aí eu vou substituir aonde? Aqui. Olha que beleza. Né? Muito bem, porque eu tenho os valores de A1 e de B1. Então, substituindo lá, eu vou ter 189 dividido por A2 vezes A1, que é 7, que é igual a B1, que é 3, vezes o A2, que eu não tenho. Pronto, certo? Aí, se a gente arrumar essa equação, vai ficar assim. 7 vezes 189 dividido
por dividido por A2 é igual a 3A2, assim. Não é? Isso mesmo, isso aí. E aí, o que vai acontecer? Né? Se eu passar multiplicando aqui esse A2, eu vou ter 7 vezes 189 é igual a 3A2 ao quadrado. Por quê? Porque esse A2 aqui vai multiplicar aquele A2 lá. E vai ficar assim. E aí, o que vai acontecer? A gente faz essa conta aqui de 7 vezes 189 dividido por 3 é igual a A2 ao quadrado. Lá embaixo, eu sei que A2 ao quadrado vai ser igual a 7 vezes 189 dividido por 3 vai ser 441. 441. E aí, para achar o A2, eu passo a raiz. 441. E nós, e os alunos do cursinho, sabemos que raiz de 441 é uma raiz notável. 20 vezes 20, 400. 21 vezes 21, 441. Aqui. 21. Certo? E aí, o que vai acontecer? Né? Eu tenho os valores os valores do A1 e do A2, porque depois eu volto lá na fórmula da área, tá aqui. Cadê a área? Está aqui. Aqui, eu volto nessa daqui, e eu vou dizer que B2 vezes 21 é igual a 189. Logo, B2 é igual a 9. Aqui, assim. Pronto. Então, voltando no exercício, ele está perguntando, né? Qual deverá ser o comprimento total da cerquinha? Então, eu ainda tenho que fazer o quê? Eu ainda vou voltar para cá e fazer que o perímetro 2 é igual a 21 vezes 2 mais 9 vezes 2, que vai ser igual a 60 metros. Então, a gente volta aqui, seleciona a letra B, 60 metros. Beleza, pessoal? Questão número 37. Durante a reforma de um banheiro, o proprietário observou que ele precisaria comprar 2 metros quadrados de lajota para colocar no chão. Ao chegar na loja, solicitou a lajota e também um rodapé para colocar em todo o contorno do chão do banheiro para fazer esse acabamento entre a lajota e a parede. Qual a quantidade aproximada de rodapé que deverá ser comprada, considerando que o mínimo desperdício e sabendo que o chão desse banheiro tem formato de um quadrado e a parte da porta será recortada após a colocação desse rodapé. Então vamos lá. Ele está reformando, ele disse que ele precisa de 2 metros quadrados de lajota para colocar no chão. Ou seja, ele está falando que um chão quadrado, que tem área igual a A quadrado, área de igual a A quadrado, é igual a 2. Muito bem. E ele está falando também que ele precisa de rodapé. E rodapé, sempre preste atenção que rodapé tem a ver com perímetro. Rodapé é perímetro. Tá? Bom, porque o rodapé ele vai em todo o contorno, ele não é área, ele é uma linha, né? Ali no rodapé, né? Em casa, quando a gente olha, tem sempre um acabamentinho subindo a parede e ele está linear ali, né? Então, é perímetro, tá? Qual a quantidade aproximada de rodapé? Tá aqui, ó. Então, ele quer o perímetro do banheiro. Ele quer o perímetro do banheiro. Sabendo que eu tenho a área, tá aqui, metros quadrados, e o perímetro é 4A, porque ele falou que ele vai fazer a porta, ele joga fora, mas ele vai comprar tudo. Então, eu preciso achar o valor de A e multiplicar por 4 depois, certo? O que vai acontecer aqui? Que A é igual a raiz de 2. E aí, assim, alunos do cursinho também sabem, você também tem que saber, você precisa treinar isso, que também é uma raiz notável. Assim como falamos no exercício número 36, que raiz de 441 é uma raiz notável, que é 21. A raiz de 2 é 1,41. É uma raiz notável. Precisamos saber essa raiz. Porque quando a gente sabe essa raiz, fica muito simples.
Olha que exercício rápido de resolver, um ponto que você ganha. Você vai substituir ali no perímetro e vai dizer que 4 vezes 1,41 é igual a 5,64 metros. E aí você olha aqui em todas as alternativas, para não haver desperdício, ou seja, qual é o maior número mais perto de 5,64? Número 6. E se você pegar 5, vai faltar 0,64. Se você pegar 8, vai sobrar demais. Então, a alternativa certa é a letra D, 6 metros. Beleza? Vamos lá, então, questão número 38, né? Madrid, monumento à la Constituição Espanhola de 1978. Construído em mármore esculpido em formas geométricas, o monumento à Constituição Espanhola de 78 é uma escultura presente em Madrid, que celebra a Constituição Espanhola. Considerando a figura, observe que a visão do observador é frontal. Aí vem, na perspectiva frontal, a vista do observador pode ser representada por. Então, é uma visão. Qual que é o ponto? Coloque-se no lugar do cara aqui. Ele está olhando de frente. O que ele está vendo? Ele está vendo um espaço aqui, ó. Ele está vendo de frente, né? O que ele está vendo? Ele está vendo aqui um espaço aqui assim. Depois ele tem um quadrado no meio, né? É isso. E ele tem, ó, tá vendo como ela está descendo aqui, essa aresta aqui, ó. Essa aresta está descendo, é essa aresta que se encontra aqui. Depois eu tenho uma escada. E a escada acaba onde? Eu ainda vejo um pedacinho aqui, ó. Antes da escada acabar. Então, eu ainda tenho um pedacinho de parede aqui antes da escada acabar. Depois ele desce aqui, tem esse pedacinho de parede antes da escada acabar. Aqui, isso. E depois eu tenho o patamar aqui, né? É isso. Então, essa parede é vista dessa ponta e ainda tem um pedacinho de parede visto desses cantinhos. E toda a escada por aqui. Mais ou menos isso. E aí a gente vem e vê qual é a alternativa que bate. Essa não é com certeza, essa também não é com certeza, essa também porque não tem escada, a gente fica entre B e E. Qual a diferença entre as duas? Né? Não é nem o tamanho aqui da projeção, né? Mas a grande diferença é, eu consigo ver o degrau ou não? E aí, se a gente olhar para cá, a gente vê que ele olhando de frente, ele consegue, ele é capaz de ver o degrau subir. Né? Ele tem a capacidade de olhar de frente, ver o degrau aparecendo. Então, para ele, não é uma linha reta, é o degrau subindo. Então, a resposta desse exercício é a letra E, uma observação geométrica. Vamos lá, então, questão número 39, está acabando, vamos lá. Na escalada, as paredes com percursos do tipo negativo exigem bastante força nos braços dos praticantes. Uma academia possui um pé direito de 6 metros de altura e foi instalado para uma parede de escalada com percurso negativo, conforme apresentado aqui na figura. Considere-se necessário raiz de 2, 1,4. Se você não fez anterior, olha só que interessante. Na questão seguinte, ele te apresenta, tá aqui, ó, raiz de 2, 1,4. Se você não fez anterior na prova, você pega esse valor, volta lá e faz. Né? Se não, você tem que saber, assim como os alunos do cursinho sabem, que é 1,41 aproximadamente. Muito bem. E raiz de 3, 1,7. Também bom saber raiz de 1,3, saber de cabeça. O perfil da parede de escalada tem o formato de um triângulo retângulo. Que bom! Se ele disse que é um triângulo retângulo, eu já posso observar que o retângulo está aqui, né? Pelo desenho. Com as informações apresentadas, a distância total aproximada a ser percorrida pelos atletas no percurso em metros é dada por... o percurso vai ser aqui, ó. E aqui é quem? É a nossa hipotenusa. Hipotenusa. Eu tenho um ângulo aqui. Opa! Eu tenho o pé direito. O pé direito, ele falou, geralmente, a altura entre chão e teto de qualquer edificação chama-se pé direito, tá, gente? Isso no geral. Chama-se pé direito. E ele diz que o pé direito tem 6 metros. E ele quer saber o valor da hipotenusa. E aí eu tenho um triângulo retângulo. E eu tenho relações trigonométricas quando eu tenho um triângulo retângulo. E aí eu só preciso dar o nome aos bois aqui no nosso triângulo. Porque se eu tenho um ângulo aqui, esse cateto é oposto. E esse é adjacente.
Se eu tenho cateto adjacente e quero hipotenusa, qual é a relação trigonométrica que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Cosseno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e dizer que o cosseno de 30 vai ser igual a quem? Aos próprios 6 metros, que é a cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o que eu quero achar. Só que, relação trigonométrica, nós também sabemos que o cosseno de 30, porque eu tenho aqui o 30 graus, que nós sabemos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Graças a Deus. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Pronto, nós usamos vários conceitos muito bem colocados na teoria para trazer uma relação matemática simples, que é 6 vezes 2 igual a h vezes raiz de 3. Aqui dá 12, é igual a h vezes raiz de 3. Ele disse que o raiz de 3 é 1,7, então eu tenho o quê? 12 dividido por 1,7 é igual a h. E aí eu consigo ter a capacidade de dizer que o nosso valor aqui, né, que a gente precisa achar, é igual a 7,05. Só que a gente tem uma aproximação, e claro, qual que é o valor mais próximo desse 7,05? 7,1. Está aqui, certo? Na dúvida, quero fazer a conta. A gente faz a conta aqui, 12 dividido por 1,7. Lembra que eu falei? Bota um zerinho aqui, porque eu multiplico os 2 por 10 para eu não ter vírgula na multiplicação. Né? Quantos 17 tem dentro do 12? Não tenho, mas dentro do 120. 7 vezes 7, 49, sobe 1. 49, sobe 4. 7 vezes 1, 7. 11, está aqui. Então a gente pensou certo. Sobrou 1. Umzinho, põe uma vírgula, ainda não deu certo. Põe um zero aqui. Ainda não deu certo, põe mais um zero. Quantos 17 tem dentro de 100? Por 5. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Daria isso mesmo. A gente pode encerrar aqui. Por isso que deu 7,05 aqui. Mais próximo ao 7,1. Beleza? É isso. Vamos lá, então, questão número 40. Chegamos ao final aqui da parte de matemática, então vamos fazer aqui a nossa avaliação. Embora o exercício físico seja importante para a saúde, a prática insuficiente seja considerada um problema de saúde pública, os números das capitais brasileiras são preocupantes. Segundo dados do Observatório de Atenção Primária da UNAMI, com base no levantamento da Vigetel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, do Ministério da Saúde de 2021, 48,3% dos brasileiros que vivem nas capitais não fazem nenhuma atividade física. Vejam bem, de acordo com o que foi apresentado, qual gráfico de setores representa as informações mais corretamente aí dentro do nosso exercício, certo? O que a gente precisa prestar atenção aqui, né, e ter muito cuidado? Temos vários gráficos e qual é o dado que ele quer apresentar aqui? Só isso aqui. 48,3% não faz atividade física nenhuma. Vamos procurar no gráfico. 48,3%, em porcentagem, a diferença é 51,7%. Todos eles têm os valores corretos. Só que, assim, qual deles representa melhor essa informação? Bom, vamos olhar brasileiros que vivem nas capitais, suas relações com a atividade física. Vamos lá, mais clarinho. Fazem alguma atividade física. Tá certo. Não fazem nenhuma atividade física. Tá certo também. Esse gráfico tá correto. Vamos só ver para a gente ver se a gente não comeu nenhuma bola. Aqui esse gráfico já está meio maluco, porque se você olhar aqui, ó, aparentemente, ele está um pouco maior para o lado do 51, que não faz nem sentido como gráfico. Então ele está errado. E nesse aqui, né?
não fazem nenhuma atividade física. Ele está como a maioria, e é o contrário, né? O 48 que não faz nenhuma atividade, então está errado. Ele está dizendo que a totalidade é 51 está errado, a totalidade é 48 também está errado, não faz sentido nenhum, então realmente a alternativa correta é a letra A, tá? O primeiro gráfico. Beleza? Pessoal, chegamos ao final da nossa correção, tá? Espero que você tenha prestado bastante atenção, que você tenha usado papel e caneta aí para poder ir anotando, vendo as nuances, vendo os detalhes que a gente faz, tá? E eu agradeço que você esteve aqui com a gente, tá? Curta as páginas do Cinter, curta o Cinter no YouTube, siga o Cinter no Instagram, nas redes sociais, e eu também, professor Derion, não só as aulas de matemática, mas também sou professor de inglês, minha rede social, @mr.derion, Mr. Derion lá. Tá a minha principal rede social, é onde eu converso com os alunos e também falo sobre os nuances do inglês dentro do nosso dia a dia. Beleza? Espero que você tenha se divertido, espero que tenha aprendido muito e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.